pessoal, estamos aqui com mais um programa Típicas e hoje temos dois convidados sensacionais. O primeiro a gente vai ver daqui a pouco e o segundo a gente esteve na Câmara Municipal conversando com o vereador Rafael Mendes sobre o projeto de lei que foi aprovado, para as pessoas com deficiência oculta e os autistas. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o Sérgio Nardini, que é o nosso primeiro convidado. Vamos lá? Estamos abrindo o programa de hoje com essa entrevista com o Sérgio Nardini, pois essa semana é a semana de conscientização da atrofia muscular espinhal, a AME. Ela é causada pela falta ou deficiência do gene responsável por produzir uma proteína que tem a função de proteger os neurônios motores que estimulam os músculos do corpo. Essa proteína é chamada de SMN. Ela permite o desenvolvimento dos músculos que controlam as atividades essenciais, como respirar, engolir, sentar e andar. Sem a proteína SMN, os neurônios motores morrem, causando ao longo do tempo fraqueza muscular. Os bebês com AME têm dificuldade em mamar, respirar, sustentar a cabeça e também para movimentar os braços e as pernas. Algumas crianças terão inclusive um choro fraco e podem engasgar com frequência. A AME é a principal causa genética de mortalidade infantil. Estima-se que 1 em cada 10 mil bebês nascidos terão a doença. Quando pai e mãe carregam o gene deficiente, há 25% de chance de o bebê ter AME, o que é ainda mais preocupante. Existem 3 tipos principais dessa doença, com diferentes graus de incidência. O mais grave é o tipo 1. Os sintomas aparecem antes dos 6 meses de idade e os bebês apresentam dificuldade em respirar, mamar, engolir, sustentar a cabeça e sentar. Cerca de 90% dos bebês com o tipo mais grave de AME necessita de auxílio para respirar. A maioria dessas crianças não tratadas não sobrevive até os 2 anos de vida. Tipo 2. Os sintomas aparecem entre os 6 e 18 meses de idade. Mais de 30% dos pacientes podem morrer até os 25 anos. Crianças com AME tipo 2 precisarão de apoio para andar e normalmente utilizam cadeira de rodas. Podem apresentar tremores nos dedos e deformidades esqueléticas como escoliose e deslocamento do quadril. Os pacientes não conseguem se levantar sem apoio e têm dificuldades com alimentação e respiração. Tipo 3. Os sintomas surgem após os 18 meses de idade. Pacientes com AME tipo 3 apresentam dificuldade para andar, correr e subir escadas. E, ao longo do tempo, podem perder a capacidade de levantar ou andar sem apoio. As pernas são mais afetadas do que os braços. Por ser uma doença rara, muitos médicos não estão familiarizados com a AME, e isso pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado, que geralmente só terá início quando os primeiros sintomas forem percebidos. Os neurônios motores merecem toda a atenção, pois uma vez perdidos, eles não se regeneram. Por isso, especialistas defendem a necessidade de uma triagem neonatal universal. O diagnóstico precoce poderá trazer benefícios para o futuro dos pacientes de AME. Doenças complexas podem alterar toda uma vida. A ciência pode alterar esse curso. Oi pessoal, hoje a gente está aqui para ter um bate-papo com o Sérgio Nardini e a gente também tem um convidado especial hoje, né Vi? Isso mesmo pessoal, como vocês sabem, somos mães atípicas e essa é a nossa realidade. Então em alguns momentos vocês vão ver os meus pequenos, às vezes o da Mari, porque às vezes a rede de apoio fica um pouquinho meio difícil e a gente quer mostrar para vocês a nossa realidade também. Então, se preparem, porque hoje tem muita conversa boa aqui. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá. Bom, para quem não sabe, o Sérgio é uma pessoa com AME tipo 2, Isso. né? É uma doença rara, progressiva, né, Sérgio? Genética. Isso, e a gente queria saber um pouquinho, para você contar um pouquinho pra gente sobre a sua vida, como que foi para você o diagnóstico. Bom, então, primeiro, quero agradecer de coração a Vi, Mariana, Felipe, obrigado pela visita. Sejam bem-vindos à minha casa.
Obrigada, gente. Então, senta que lá vem a história. Eu sou filho único, né? O pai de Rodinhas da Lavínia, o marido de Rodinhas da Elisângela, e o filho único de Rodinhas da Dona Maria e do seu Antônio. E nós somos da fazenda, bairro do Pantalhão, pessoal de roça, e eu nunca andei, né, Mari? Eu sempre tive uma limitação muito acentuada, e o que chamava atenção era um enfraquecimento muscular progressivo. Eu tenho 58 anos hoje, né? Sim. Já dei 58 voltas ao redor do Sol. É um número muito, mas muito maior do que os médicos previram. Sim. O diagnóstico veio com quase 40 anos. Quando eu já estava casado com a Elisângela e quando veio o desejo de ser pai e ser mãe. Aí que nós fizemos uma investigação genética. Entendi. Porque até então, eu sempre fui cuidado da melhor forma possível. Com muito amor, muito cuidado mesmo. Claro que a AME, ela traz algumas consequências, né? Como, Sim. por exemplo, a pneumonia, que é muito recorrente, e outras complicações com a coluna, né? Mas mesmo sem saber o que eu tinha, a minha mãe, meu pai, minha avó, minhas tias, me cuidavam assim, de uma forma impecável. Com certeza. Tá? Tanto que eu nunca tive escara, para você ter uma Sim. ideia. Né? Eu sempre vivi sentado na cadeira de rodas, primeiro no sofá, Sim. fiquei muito tempo no sofá, aí a coluna começou a entortar, e enfim. E aí veio então, estou fazendo o resumo, tá, gente? Tá. Veio o diagnóstico genético, onde na ocasião a Elis também fez um mapeamento genético para saber sobre a herança genética. Sim. Porque a AME ela é uma doença, né, genética recessiva, então os dois precisam ter, o homem e a mulher precisam ter o gene ali para que o filho ou a filha, né, daí vai manifestar a doença, né, os sintomas da doença. Bom, finalizando, veio então a classificação da minha AME, que é tipo 2. Sim. Tá? E o exame genético da Elis foi muito positivo. Mostrou já que se a gente tivesse um filho, o nosso filho ia portar o gene da AME que eu tenho, mas como a Elis não tem, então a doença não se manifesta. Ah, entendi. Aí nós fizemos um tratamento de fertilidade, Sim. tá? Porque o fato de eu viver sentado a vida toda comprometeu a fertilidade. Isso não tem nada a ver com a sexualidade, tá? Sim. E daí, através da fertilização in vitro, nós engravidamos na primeira tentativa. Olha. E hoje eu sou pai de Rodinhas da vida, que já tem 15 anos. Então, eu fiz aqui um resumão para vocês, tá bom? Sim. Imagina. Nossa, que história, né? Mas tem mais aí. Então, o Sérgio é artista plástico, formado em marketing, já foi vereador e ainda mais, tem mais, né? Tô vendo ali que tem alguns livros ali. A vida é dinâmica, né, Vi? A gente tem que ajustar as ferramentas de acordo com a trajetória e com as dificuldades que vão surgindo. Eu sou formado em marketing, mas foi nas artes plásticas que eu me realizei profissionalmente e emocionalmente também, né? Por mais de 25 anos, eu e a minha família, né, meu pai, minha mãe, a gente vivia das pinturas que eu fazia. Eu dava aula de desenho e pintura e a gente pagava conta, pagava aluguel, tudo com o dinheiro, né, das artes. Das artes. E aí, por causa da progressão da AME, eu não consigo mais pintar. Sim. Mas a minha cabeça é a 1000 por hora. Eu preciso continuar criando alguma coisa. Sim. Na época, eu fiz um programa na Rádio Cultura de entrevistas como esse, durante 14 anos.
né, quando a atividade de pintura já estava diminuindo, então eu fui trocando as ferramentas, eu fui trocando os pincéis e as tintas por outras ferramentas, né? E aí veio a oportunidade de contar a minha história através de um livro. Gostaria que você até... Que é o Pai de Rodinhas. Que é o Pai de Rodinhas, lançado em 2019, tá? Através da Mogiana Produções Artísticas. É uma autobiografia de apenas 440 páginas. Na verdade, são 2 livros em um. Metade dele é dedicado à paternidade. Eu falo, né, até a Lavínia completar 8 anos. E metade é a minha história desde lá de onde eu nasci, na Fazenda Bocaina. Então, eu troquei, né, o cheiro da tinta e o movimento dos pincéis pela escrita, através do quê? Da tecnologia assistiva, que o meu computador ele é totalmente adaptado para mim. Então, para eu poder escrever através do teclado virtual, ou então utilizar o recurso de voz. Aí eu escrevi um livro, e que está aí, e daqui a pouco tem outra novidade, que é o segundo livro lançado mês passado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que é outra história, depois eu quero falar dele. Então, o Pai de Rodinhas, a maior inspiração foi a sua filha. Então, é para ela o livro. É para ela. Normalmente, os pais deixam um álbum de fotos, né, para os filhos de vez em quando recordar. E eu estou contando aí, Mari, detalhes, tá? Detalhes, assim, tudo, tanto desde quando ela nasceu, aliás, antes, né, a gravidez, o processo, as brincadeiras nossas. Aí tem os antepassados dela. Que legal. Tem mais de 120 fotos. Que legal. Então eu falo tudo. Então ela vai... É um presente para o resto da vida, né? Ela vai conhecer as origens dela. Né? Aí tem, por exemplo, a roupa que ela estava usando no primeiro dia de aula. Como é que foi. As brincadeiras de sábado à tarde. Ai, que lindo. E por aí vai, é tanta coisa, Mari. É emocionante. Eu já li, reli, e é emocionante. É assim, algo que você tá lendo e você quer mais, você quer saber, parece que você tá ali dentro da história. É fantástico, gente. Eu adorei. Fico feliz, que você tenha gostado. E fala um pouquinho desse também. Então, essa oportunidade surgiu recentemente através de um grupo que hoje eu chamo de amigos, um grupo de pais, sendo que são 5 autores, eu sou um deles. Aí tem o Renato, que é de Goiânia, o Marcelo, que é do Rio de Janeiro, e o Ivo, que é de Conselheiro Lafayette, de Minas Gerais. Tem o Gigante Léo, que tem nanismo, tá? Que é o comediante famoso, e tem eu, Coame, que a história se passa numa floresta, é uma fábula. Tá? Que na verdade é uma metáfora, né? E o meu personagem aí, que me representa, é um elefante cadeirante. O Léo, ele é representado por um bulldog, que tem nanismo. E as pessoas neurodivergentes são representados aí por um bicho preguiça, que chama Larissa. Tá? Por que bicho preguiça? Porque é justamente o que a sociedade costuma falar das pessoas, que possuem uma neurodivergência. Preguiça, é falta de vontade. É tudo no seu tempo. É frescura. Então a gente fala disso de uma forma lúdica, além de trazer uma reflexão sobre preconceito, machismo e capacitismo. Que o Rei Leão da Floresta, ele é tudo isso. Ele que é o problema ali na história.
que depois a gente, não vou dar spoiler, tá? Não. Mas o final é feliz. Sim. E agora eu quero fazer mais uma pergunta. Posso? Então vamos lá. Sem censura. Sem censura. Vereador, eu quero saber, quando você foi vereador, qual foi a sua primeira lei, né? Vamos dizer assim. A primeira. A primeira. Eu lembro, como se fosse Lembra? hoje. Eu me envolvi na política, né? Fiquei conhecido na cidade, enfim. E aí eu fui eleito. Sim. Em 2001. E a minha primeira lei, o primeiro projeto de lei que eu apresentei foi aprovado por unanimidade, e depois o prefeito sancionou, foi uma alteração numa lei que já existia, que é amparo, que é a isenção da tarifa de ônibus para pessoas com deficiência. Uhum. Eu alterei alguns termos aqui, eu vou falar, né? Assim, parece brincadeira, mas no ano de 2001 ainda existia esse tipo de coisa. E eu ampliei também o direito de isenção para outras deficiências. Uma dessas aberrações que estava nessa lei antiga dizia mais ou menos assim, que a isenção do ônibus, né, da tarifa de ônibus, quem tinha direito? Os cegos, os mutilados e os mongoloides. Meu Deus. Mongoloide, né? Então, quando eu vi aquilo, porque quando eu entrei, eu fiz uma pesquisa do que já existia aqui, amparo de legislação. Aí veio essa lei e falei, não é possível. Aí eu alterei essa lei e foi a primeira. Depois veio a criação do Conselho Municipal, dos direitos da pessoa com deficiência, que hoje eu sou presidente. Sim. E por aí vai, além de outras ações. Sérgio, eu queria saber de você, falando da nossa cidade, né? Em termos de inclusão e acessibilidade, o que você acha que precisaria mudar? O que você acha que está faltando para o nosso município em termos de inclusão e acessibilidade? Para a gente fechar com chave de ouro. Tá. Olha, primeiro eu quero agradecer, tá, pela visita novamente. Um prazer. Adorei estar com vocês. Adoro vocês, você sabe. A gente também. Mas, Mari, eu acho que a gente tem algumas coisas para comemorar, algumas conquistas, porém a jornada ainda é longa. Sim. Né? Então, primeiro, é explicar para o poder público e para a sociedade que inclusão não é ato de caridade e nem de favor. Tá? E a construção de políticas públicas precisa ter a participação de todos. Sim. Então, o movimento que vocês lideram, por exemplo, é fundamental. Começa aí, nessa articulação, nessa união, né? E a participação da população nos meios, né? Um deles é o conselho, são os conselhos. Eu sei que vocês estão no Conselho da Saúde. É isso. Né? Então é aproveitar esses espaços para a gente falar e explicar quais são as reais necessidades. E isso que eu estou falando serve para qualquer área, para qualquer segmento da sociedade, não só para as pessoas com deficiência. Tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigada, só tenho a agradecer essas informações, e de estar aqui com você é um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer conversar também é meu, com a alegria você. de receber vocês, viu? Parabéns pelo programa, tá? Muito obrigada. Pessoal, a gente vai para o intervalinho e a gente volta já já. Até mais. A praça não é nossa, mas o jornal é. Jornal A Tribuna, 35 anos informando Amparo e região. Já pensou comprar shimeji, shiitake, champignon de Paris ou portobello direto do produtor? Aqui na Cogumelo Rei você pode e ainda recebe na porta da sua casa, e a entrega é grátis. Peça já pelo zap 019 99696 3512 ou pelo nosso Instagram.
as principais notícias de Amparo e região, com entrevistas, reportagens e tudo que impacta seu dia a dia. Conexão Amparo, todo domingo às 8 da noite na TV Amparo. Tudo bem com vocês? Hoje o programa Típicas está aqui com Rafa Mendes, vereador, professor, e tem muitas informações para passar para a gente. Oi, Rafa, tudo bem? Rafa, a gente sabe que você está com um projeto de lei em parceria com a Associação Inclusiva de Amparo, que garante atendimento prioritário para as pessoas com TEA e das deficiências ocultas, né? Então eu queria saber como que tá esse projeto, como que ele está andando, como está a fiscalização, se já está acontecendo, né? E a importância, né, disso no dia a dia para a nossa cidade e para as pessoas com deficiência, né? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer o convite, desejar boa sorte nesse novo projeto. Obrigada. Sua proposta é incrível, né, de dar visibilidade para as questões ligadas às deficiências, né, no geral. Então, ficar à disposição também sempre que precisar. Bom, o projeto ele passou aqui pelo plenário da Câmara no final do primeiro semestre. Foi aprovado por unanimidade e na semana passada nós tivemos a grata surpresa, né, pela sanção do projeto. Então, o prefeito de Amparo sancionou. E a partir do momento que sancionou, o projeto passa a valer. Já é lei. Já é lei. Já é lei. Então, acho que cabe a nós, vereadores, cabe à prefeitura daqui para frente, né, em parceria com o setor privado, né, com as empresas, com os comércios, enfim, fazer com que essa lei passe a ser colocada em prática, né? Então, a Lei 4511 de 2025, ela institui então a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados, mas também das entidades públicas, de atualizarem ali as suas placas, né, indicando atendimento prioritário também para pessoas do espectro autista e com deficiências ocultas. Então, a lei já está valendo, então a gente precisa garantir que ela seja colocada em prática Com certeza. a partir de agora. Né? Com certeza. E, Rafa, como que vai ser feita essa fiscalização? Eu acho que no primeiro momento, acho que o diálogo é importante. Eu acho que antes de pensar em fiscalizar, acho que nesse momento é pensar em levar informação para as pessoas, para os responsáveis, né, dos comércios, das empresas, colocarem, né, essa placa de atendimento prioritário, para que no segundo momento a gente passe realmente a fiscalizar. Então, esse é um trabalho que os próprios vereadores precisam fazer, mas também a prefeitura, né, de assumir essa responsabilidade. Também. Exatamente. Então, na medida em que a gente vai circulando pela cidade, percebendo que alguns estabelecimentos ou que a própria prefeitura ainda não colocou nos espaços em que as placas de atendimento prioritário devem ser colocadas, aí sim a gente precisa procurar os órgãos responsáveis para que faça ali no primeiro momento a atuação, não a multa, né, mas a indicação, né? Sim. Né? Olha, precisa atualizar, então vamos colocar essa questão em ordem para que os direitos das pessoas sejam garantidos, que é por isso que a gente faz leis, né? Para poder garantir que as pessoas tenham acesso aos direitos que realmente vão dar dignidade a elas, né? E a gente fica muito feliz e muito grata, né? Porque a gente precisa de pessoas que representem, né, o poder legislativo e que abracem a causa, né? Porque é de extrema importância, né, para a cidade e para todos, né? Exatamente. Eu acho que o mais incrível dessa lei, até você já comentou na abertura aqui da nossa conversa, que foi uma lei construída a várias mãos, né? Que acho que é essa outra... Enfim, acho que todos os vereadores eles devem estar dispostos a ouvir a sociedade e trazer aqui para dentro da sociedade ideias e propostas que, né, as pessoas já estão levantando lá fora, né? Então a gente tem que ter esse esforço de ouvir
quem já está atuando em certas frentes, né, em certas, Sim. enfim, com certos temas, né. Rafa, a gente sabe que você é professor, né? E que uma das suas pautas é a educação. Então eu queria saber de você, como que tá essa pauta sua dentro, né, do nosso município, o que você está pretendendo trazer para a gente de projeto, como que tá as escolas? Eu sei que você anda visitando bastante as escolas, e o que você está achando? Conta um pouquinho para a gente. O que tem sido prioridade dentro do nosso mandato, agora nesse primeiro ano de vereança, é a visita às escolas, né? É muito importante nesse momento que eu possa ouvir o que os professores têm a dizer, o que os gestores têm a dizer, e também ouvir o que os pais dos alunos têm a dizer. Né? Isso é excelente. Isso é importantíssimo. E muitas vezes, né, os pais mandam mensagem, então a gente procura montar uma agenda de visitas também em cima das demandas que vêm aparecendo por meio dessas conversas com pais e professores, né? Mas, no primeiro momento, eu estou priorizando essas visitas, né? Justamente para poder, no segundo momento, apresentar algumas coisas. Entendo que é muito importante verificar uma série de questões, né? Então, como os professores estão sendo tratados pela gestão. Acho que, para além da educação, a questão do servidor público, para mim, é muito importante. Então, né, saber que o servidor está bem, está feliz, está satisfeito, está ganhando aquilo que ele merece, para mim, é muito importante. E se essas condições não estão sendo garantidas, então a gente precisa lutar para que elas estejam sendo garantidas. Assim como é muito importante saber se os alunos estão tendo uma boa educação, né? Se o material que está chegando é de qualidade, se o uniforme que está chegando é de qualidade, se né? a escola está apta para os alunos, se a estrutura da escola. Até uma questão que, em função das visitas, tem se transformado numa prioridade em termos de fiscalização, para mim, hoje, é o conforto térmico. Então, uma escola que não tem área de sombra, uma escola que não tem boa ventilação, uma escola que não tem água fresca, principalmente nos meses em que o calor é mais intenso, né? Então, é algo que eu tenho acompanhado, observado nas escolas, inclusive pensado, né, para que no ano que vem, por meio das nossas emendas impositivas, eu também possa contribuir para levar um pouco mais de conforto térmico para as escolas aqui de Amparo. Sim, é muito importante. E outra também, né, acaba atrapalhando no desempenho da criança também, né? Como que ela vai estar estudando ali, prestando atenção, com calor, né? Uma água que é quente, porque geralmente às vezes a gente manda para a criança também numa garrafinha, mas que ela esquenta, né? Então isso eu acho que é extremamente importante até para o desempenho dele mesmo na parte da educação também. Os estudos mais recentes já mostram que existe uma relação direta entre a questão do conforto térmico e o rendimento acadêmico. E assim, é nesse momento que a educação e as questões ambientais estão interligadas, né? Porque, infelizmente, estamos passando por um momento complicado em termos de mudanças em relação ao meio ambiente, e a gente vai precisar se adaptar a essa nova realidade. Então, o conforto térmico certamente deve ser, daqui para frente, tratado com prioridade por todos os gestores públicos. Independente de quem estiver na cadeira, vai ter que olhar para essa questão com atenção e carinho. Né? Tem que começar já, né? Não Exatamente. dá pra gente ficar esperando mais ainda. Exatamente. E Rafa, tem um projeto seu também, né, da educação midiática, que foi um projeto até que foi vetado. E a gente sabe que nas últimas semanas aí nas redes sociais está falando muito sobre a questão da adultização, né? E como seria importante esse projeto, né, para as nossas crianças, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que foi vetado, infelizmente. Mas nós temos a esperança de que os vereadores irão reverter esse veto. Né? Então, esse projeto de educação midiática, em primeiro lugar, ele não estabelece a criação de uma nova disciplina. Nós não estamos mexendo na grade curricular, até porque o vereador nem tem esse poder. Né? Então, o currículo escolar, ele segue uma série de normas e diretrizes que vêm, né, enfim, do Ministério da Educação. E, na verdade, o que nós estamos tentando trazer para Amparo é algo que o próprio Ministério da Educação já vem incentivando os estados e os municípios a fazer, que é trabalhar noções ligadas à educação midiática. Uma coisa importante, né? A gente não pode pensar só em levar noções de educação midiática para as crianças das escolas municipais. A gente precisa encontrar uma forma
de levar essas informações também para os jovens, também para os adultos e também para os idosos. Sim. Todos aqui sabem, quem está assistindo sabe que muitos dos nossos conhecidos estão sendo enganados muitas vezes, né, em golpes que chegam até as pessoas por meio, né, das redes sociais, por meio do WhatsApp. Então, ninguém aqui está tentando estabelecer regra do que pode ou não ser postado, mas sim levar para as pessoas ferramentas que as ajudem a filtrar aquilo que chega. Porque os idosos, principalmente, são um público muito frágil, né, para esse tipo de golpe, né? Exatamente. Então, fazer com que as pessoas entendam o que é um algoritmo, saber que as pessoas entendam como que as redes sociais funcionam, saber que as pessoas... fazer com que as pessoas entendam como fazer uma checagem de uma informação que chega até elas, né? Então, tem muitas coisas que nós poderíamos fazer, inclusive de forma interdisciplinar, né? Integrando uma disciplina a outra, ou promovendo palestras, rodas de conversa. Isso é importante. Muita coisa poderia ser feita através desse projeto, então a gente torce para que os vereadores, né, dessa casa tão importante... E a gente viu o quanto importante, né? O tanto que está sendo falado agora também por vários casos que acabou acontecendo, né? Que a gente acompanha também com crianças, com adolescente. Então, assim, hoje em dia é extremamente importante, né? Além dos golpes, tudo é questão de vida, eu falo, porque as crianças, por mais que a gente tenta estar ali, os pais, verificando o que eles estão vendo na internet, o que está fazendo, tudo, tem algumas coisas que passam despercebido, né? Então essa orientação para os pais também é extremamente importante, para a gente saber como está orientando os nossos filhos. Perfeito. Por meio do nosso projeto, a gente poderia pensar, por exemplo, numa roda de conversa com os pais, num dia de reunião de pais, não é? Enfim, é papel do poder público olhar para os problemas que estão atingindo as pessoas, né, e se antecipar, né, diante de situações que podem ocorrer um dia com as minhas filhas, com os nossos filhos, com os filhos, os netos, os sobrinhos de todos nós. Então, é mais um projeto que a gente pode aprovar nessa nossa luta em defesa do direito das crianças, dos adolescentes. Então, a gente torce muito para que os vereadores dessa casa nos ajudem a derrubar esse veto do prefeito. Temos. Converse com o seu vereador e vamos reverter isso. Isso mesmo. Queria fazer uma pergunta para você. Aqui no Circuito das Águas, a gente está entrando em contato com várias pessoas, né, vereadores que lutam pela causa das pessoas com deficiência, né? E daí a gente viu que está tendo, acho que já faz um tempo, né, que é a Comissão do Parlamento das Pessoas com Deficiência do Circuito das Águas. Mas até então, a gente não viu que tem vereadores de amparo. Por quê? Olha, sobre o Parlamento Regional, eu não estou representando a nossa Câmara no Parlamento Regional, né, são outros vereadores que estão envolvidos nesse Parlamento. Entendo que cada um tem as suas demandas, mas eu acho que é fundamental, né, que os vereadores de amparo que estão ali representando a nossa cidade no Parlamento Regional estejam inseridos nessas comissões e que possam, de alguma forma, levar também as nossas demandas enquanto amparenses para essa discussão ampliada ali no Parlamento Regional. Confesso que eu acabei me inteirando um pouquinho mais sobre essa comissão ligada ao Parlamento Regional em função do trabalho de divulgação que vocês estão fazendo. Então, aproveito também para agradecer, né, e demonstrar aí a importância do trabalho de vocês, muitas vezes, né, fazendo muito mais do que outras pessoas que poderiam estar fazendo, né? A gente fica super feliz em saber que você está abraçando essa causa, que você, assim, está procurando entender mais, né? Muitos falam, não, mas eu não entendo nada sobre isso, não tenho ninguém com deficiência na minha família. Não há, não precisa ter alguém com deficiência na família para você ajudar o próximo, para você entender mais e ver o que a população está precisando, principalmente nessa causa que a gente luta tanto, né? Então eu vejo muito isso em você, então eu agradeço desde já
por você estar dando essa oportunidade, né, da gente estar conversando com você sobre esse assunto e mais ainda, de você estar querendo entender mais sobre isso. Isso gera pra gente mais esperança, né, de conseguir, quem sabe, mais pra frente, a gente até juntar o pessoal do Circuito das Águas e trazer o Centro TEA para cá, para Amparo, ou para a região, né, daqui do circuito, que tanto necessita de tratamento. Então, muito obrigada. Eu acho que a luta coletiva é sempre mais eficiente, né? Sim. Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Exatamente. Sozinho, com certeza, essa lei não teria sido criada, né? O que me deixa muito feliz. Sim. E é isso, a gente tem que somar forças, né? Acho que tem muitas batalhas a serem vencidas ainda, mas tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido nessas batalhas que a gente decidir enfrentar. Com certeza. Contem sempre comigo. Obrigada, Rafa, mais uma vez. E vocês continuam com a gente, porque tem mais coisas ainda. Um abraço para vocês. Tchau, pessoal. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a nossa realidade, que eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Hoje eu estou gravando aqui com o Felipe, porque essa é a nossa realidade. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre a gente tem alguém para ficar como rede de apoio nossa. Mas eu acho que temos que seguir em frente, tentar. E tudo isso que eu faço hoje não é fácil, é difícil, eu sei que é difícil, porém é o que me mantém viva, é o que me dá força para continuar, para saber que eu posso e tenho que continuar por eles. Então, não desiste não, tá? Como eu sempre falo, ninguém solta a mão de ninguém.